Olá, quem usa Salesforce geralmente tem aquela tranquilidade, né? Afinal, tá tudo na nuvem, tá seguro. Mas, e se eu disser que uma falha super comum pode apagar os dados mais críticos do negócio assim, num piscar de olhos? Vamos mergulhar nesse risco e o mais importante, ver como se proteger dele de verdade. O nosso papo vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai entender que risco é esse que fica meio escondido no Salesforce. Depois, porque a responsabilidade pelos dados é de quem usa a plataforma e não da própria Salesforce. Aí a gente entra na solução, o Keep It. Vamos ver como ele funciona na prática, o que ele protege de verdade e, no final, como podemos conversar mais sobre isso. Então vamos direto ao ponto. Aqueles dados tão valiosos do CRM, eles estão seguros de verdade ali no Salesforce? A resposta, para muita gente, pode ser um baita susto. Porque não. Pensa comigo, não é amanhã, não é daqui a uma semana. É agora, nesse exato momento. Se os dados do Salesforce fossem apagados ou corrompidos, seria possível recuperar tudo na hora? Pode ser uma falha boba de integração, um clique errado de alguém da equipe ou até um ataque. E pronto, tudo some. É essa capacidade de recuperar na hora que mostra se a segurança é de verdade ou não. E sabe aonde está a origem desse risco todo? Num detalhe que, olha, a maioria das pessoas nem sabe que existe. O tal do modelo de responsabilidade compartilhada. Entender o que é isso muda tudo. Funciona assim, ó. A Salesforce, ela é responsável por manter o prédio de pé, ou seja, a plataforma, os servidores, a infraestrutura, tudo funcionando direitinho. Mas o que está dentro do apartamento, os dados, as contas, os contatos, a org inteira, a responsabilidade de proteger tudo isso é de quem mora lá, ou seja, do cliente. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só esse número. Um estudo da Forrester mostrou que metade, é isso mesmo, 50% dos clientes do Salesforce não conseguiram recuperar os dados que perderam a tempo. Isso é um risco gigantesco, que não dá para fingir que não existe. Mas, felizmente, para um problema tão específico assim, existe uma solução pensada exatamente para isso. E essa solução é o Keep It para Salesforce. É uma plataforma que foi criada para dar aquela proteção completa que o Salesforce por si só não entrega. E aqui vem um dos pontos mais importantes, que faz toda a diferença. O Keep It funciona numa nuvem que é só dele, totalmente independente. Na prática, isso quer dizer o seguinte: o backup não fica guardado na Amazon, no Google ou na Microsoft. Ele fica num lugar separado, uma infraestrutura própria da Keep It. Isso garante que, se der algum problema gigante em uma dessas nuvens públicas, os dados do backup continuam lá, seguros e acessíveis. E olha, isso não é só papo não. A Keep It foi nomeada líder de mercado pela IDC MarketScape, que é tipo um dos maiores juízes de tecnologia do mundo. Ter um reconhecimento desses valida demais a força e a confiança que dá para ter na plataforma. Beleza, a ideia parece ótima, a segurança é de ponta. Mas e na hora de usar? É complicado? A resposta é não. E para provar, vamos dar uma olhada em como a plataforma funciona. É aqui que a gente vê a simplicidade e o poder andando de mãos dadas. Olha só, essa aqui é a tela principal. Esquece aquele monte de menu complicado, tela confusa, aqui não tem isso. Numa única tela, num painel só, dá para ver tudo. Como estão os backups, se deu alguma falha na conexão, o volume de dados que está protegido. É bater o olho e ter a paz de espírito de que está tudo rodando certinho. E essa simplicidade não para por aí. Dessa mesma tela, dessa interface única, dá para gerenciar o backup não só do Salesforce, mas também do Microsoft 365, do Google Workspace, enfim, de outras ferramentas essenciais para o dia a dia. É ter tudo num lugar só. Isso simplifica a vida de qualquer equipe de TI. Ok, já vimos que é simples de usar, mas e a proteção? Ela é completa mesmo? O que exatamente o Keep It protege dentro do Salesforce? Agora a gente vai entrar nos detalhes. A resposta curta e grossa, tudo. Ele cobre os objetos padrão aos objetos customizados com todas aquelas relações de pai e filho sem limite, todos os metadados, arquivos, anexos. Literalmente, a Keep It faz um backup completo da org. E isso vale até para aquelas nuvens mais específicas de cada indústria, como a de serviços financeiros ou a da área da saúde. A cobertura total, de ponta a ponta. E não adianta ter um backup incrível se a restauração for complicada, né? Aqui, a recuperação é tão poderosa quanto. Dá para restaurar com uma precisão de cirurgião, sabe? Recuperação um campo específico de um registro. Dá para voltar a base inteira para o jeito que ela estava ontem. E uma coisa muito útil, dá para usar os dados do backup de forma segura para popular um ambiente de sandbox, acelerando muito o desenvolvimento. É um controle total. E de novo, não sou só eu falando. Olha só que a Porsche Informatic disse.
A gente está falando de uma empresa que lida com dados ultrassensíveis. E eles contam que, com a Keepit, conseguiram dividir a responsabilidade pela proteção dos dados entre várias equipes, de forma que cada uma trabalha de forma independente e eficiente. Isso mostra como a ferramenta funciona bem até nos cenários mais exigentes. Bom, a gente viu o tamanho do risco e viu que existe uma solução robusta para ele. Agora, o próximo passo é agir, porque proteger os dados do Salesforce não é um luxo. É uma questão de sobrevivência, de continuidade para o negócio. Queria agradecer a atenção até aqui. Aquele número, os 50%, ele é real e assusta. Mas ele não precisa ser o destino de uma empresa. A hora de pensar nisso é agora, antes que o problema aconteça. Meu telefone está aí na tela. Se quiser bater um papo, entender melhor, é só chamar. Porque no fim das contas, esperar o desastre acontecer não é estratégia. Estratégia é proteger o ativo mais valioso de qualquer negócio, a informação.